Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Vai em Gênesis, é bem no iniciozinho, tá bom? Você vai em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco. Aí você vai passar por Josué, deixa eu abrir junto com vocês aqui. Josué, depois de Joshua, você vai encontrar o livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Daqui a pouco, no final do culto, participaremos, da celebração da ceia do Senhor, para que todo voto que você propor no coração seja selado por Deus, para que você receba o que você precisa, tá bom? E aí sim, a sua família vai ser abençoada sobremaneira nesta terra. Capítulo 13 de Juízes, quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois nós vamos pular para o versículo 19 ao 24, tá bom? Acompanhe comigo aqui, eu vou ler na minha versão e você acompanha na sua. Capítulo 13 do livro de Juízes, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certamente um homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Vamos agora para o versículo 19. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Versículo 20. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Versículo 21. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. No versículo 23, a mulher diz, mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Último versículo 24, a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Diga amém. Você entendeu aqui? Você vai ver na Bíblia vários homens e mulheres de Deus, vários casais sacrificando, ofertando, fazendo votos, como Ana, como Jacó, Abraão, Isaac, Salomão, Davi, todos esses grandes homens que são para nós referência. Eles fizeram isso. Agora, qual é o problema da igreja? Só se prega que Davi matou Golias e que você vai matar o gigante. Aleluia, amém. Mas me diz uma coisa, como é que vira um Davi, um homem segundo o coração de Deus? O que eu preciso fazer para matar gigante? Gigante não se mata da noite para o dia, irmão. Em nome de Jesus, entenda isso. Então, o que vai ser lindo nessa série é que nesta série nós vamos conhecer as histórias, mas vamos conhecer os bastidores da história que levaram ao sucesso, os segredos. Quantos homens e mulheres, a dona do Magazine Luiza, dona Luiza lá, a mulher chegou no sucesso, era nordestina, chegou aqui, tem uma história muito linda. Tudo bem, legal, a mulher está ganhando rios de dinheiro agora com o aplicativo da Magalu. Ok, que história emocionante. Mas como é que faz para chegar lá, irmão? Como é que faz? É isso que essa série vai te ensinar. Como é que os seus filhos serão abençoados? Como é que a sua geração, a sua descendência, tudo aquilo que sair de você vai ser abençoado?
Tudo que você colocar a mão, abençoado será. Como é que eu faço para isso acontecer? Como é que eu faço para que eu, que não tenho condições de dar tudo para meus filhos, que eles tenham de tudo nesta terra? Quem está entendendo, diga amém. Então, em nome de Jesus, você vê nessa história aqui, Manoá e a mulher, que não é citado o nome, pais de Sansão, fazendo voto diante de Deus, porque aquela mulher não podia ter filho. E eles fazem um voto, e quando Deus recebe o voto, eles ficaram com medo. O marido falou, meu Deus, ele foi lá fazer o voto, e quando Deus recebeu o voto, ele ficou, ai meu Deus, ele vai nos matar, porque o anjo do Senhor apareceu para nós. A mulher foi sábia, falou assim, não, peraí, se Deus nos sustentou até aqui, nos trouxe até aqui, permitiu que a gente fizesse, o anjo veio, não matou nós, então, meu irmão, vamos continuar batendo, vamos continuar. E ali eles fizeram aquilo, fizeram um voto, e ali eles falaram, Deus deu algumas instruções do que eles tinham que fazer, como Deus vai te dar instruções ao longo dessa série, até o dia 31, você vai receber centenas de chaves de Deus. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um voto, além do voto diante do Senhor, da oferta, tá bom? E era uma oferta louca, gente. Porque você chegar lá numa pedra e colocar lá um cabrito, um boi, cereais, é loucura. Isso é mais loucura do que o dinheiro, porque o dinheiro você está vendo o resultado. O dinheiro você consegue ver o que estão fazendo com o dinheiro. Mas um troço que vai apodrecer lá vai ficar. O Senhor, quando ele não queima, aquilo fica lá, mas ele recebe o cheiro. É loucura, é mais loucura ainda. Então, eu quero que você entenda, e eu quero destacar nessa história um trecho muito importante para que você agora aprenda o que essas pessoas fizeram para que seus filhos fossem tão abençoados. É linda a história, a maior história de amor da Bíblia. Isaac e Rebeca, não é? Essa história linda que as pessoas contam, pregam sobre ela, começou com o pai fazendo voto lá. Fazendo voto, querendo que o filho dele não se contaminasse, não tivesse um problema. E Deus, ele fez um voto, e o servo que foi atrás da moça, né, para o filho, ele fez também voto diante do Senhor. Então há um segredo no voto, há um segredo na oferta, há um segredo no sacrifício que você faz. Vamos comigo então aqui na introdução, diz assim, existem diversos tipos de votos e diversos tipos de causas, tá? Cada um faz o voto que precisa e que quer e vá por várias causas. Alguns vão fazer, essa irmã, ela não fez um voto de dinheiro, ok? Ela fez um voto de dizer, como eu fiz, eu tenho vários votos e vários pactos e alianças com Deus. Então um deles foi, eu falei, Senhor, eu falei de manhã, né? Se o Senhor me der força, vigor e saúde, eu não vou faltar. E não é só agora não, desde que eu trabalhei 19 anos na pressão, e se eu faltei 3 vezes foi muito. E mesmo assim, só mesmo quando eu não aguentava. Eu acho que foi muito 3, né? Eu acho que não chegou a isso. Agora, depois eu renovei o meu voto diante do Senhor e falei, Senhor, estou recebendo um ministério nas minhas mãos. Eu preciso do Senhor. Sabedoria, graça, força, entusiasmo, porque você toma cada pancada que tu vai na lona e volta. E fica lá, o anjo fica assim, 1, 2, 3, e você, meu Deus. Aí vai Deus lá pelo voto e pela aliança que você tem, te levanta de novo. Eu fiz uma aliança com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero faltar. Me dê graça, saúde, força, vigor, entusiasmo, dínamo de Deus, explode dentro de mim, porque eu não quero faltar. E há 6 anos vamos fazer. Eu só faltei uma vez pela cirurgia que eu precisei fazer, e que Deus foi comigo do início ao fim do processo que eu precisei. Quem está entendendo, diga amém. Então o voto vai te ajudar. Agora, qual é a diferença do voto de palavra para o voto financeiro? O voto de palavra, você tem que ser muito homem e mulher de Deus para você cumprir uma coisa abstrata, hein? Senhor, eu não quero faltar se o Senhor me der saúde. Aí Deus me dá saúde, me dá vigor, me dá força. Se eu jogasse futebol, eita glória! Só que tem um detalhe. Eu cuido em cumprir o que eu prometi. Tem dia, meu irmão, que eu estou arriado. Tem dia que eu estou cansaço físico, é atendimento. Final do ano, atendimento de terça a sábado. Papai, eu estou tão assim que eu estou com saudade até alguns irmãos. Hoje eu mandei uma mensagem para o irmão Michel, de carinho, chorando, pedindo, vem falar comigo, coração. Eu sinto até falta agora. Quando não tem atendimento, eu fico perdido, gente. Por favor, marca atendimento. Eu fico na sala assim, Paula, tem alguma coisa estranha. Tem nada para eu fazer, assim, de atendimento? A Paula fala, não, eu falo,
Puxa, é brincadeira, não marca não. Final do ano não está dando não, irmão. Estou prometendo a Verinha, eu te amo, Verinha. Ora por mim para eu ir essa semana lá, te dar um carinho. Tá bom? Tá bom. Então o que eu estava falando? Fala comigo. Ninguém? Vocês prestem atenção nas minhas historinhas, mas não está prestando atenção na parte mais importante. Aí, escuta o que eu vou te ensinar agora, em nome de Jesus. O voto com a palavra, você vai ter que cuidar muito bem, para quando Deus te encher de saúde, de graça, de vigor, você falar assim, domingo eu vou para a praia, que eu estou cheio de disposição. Ei, qual foi o voto que eu fiz? Não me chame para nada no domingo, no horário de culto. Pode ser para ir para uma casa de praia nas Bahamas. Eu nem penso em ir, porque eu tenho um voto diante do meu Deus. Então, agora, o voto financeiro, ele se torna até mais fácil, porque você cumpre antes de ter. Quem está entendendo, diga amém. Foi o voto que eles fizeram, muitos deles. Eles dão a oferta, eles fazem o voto financeiro e eles ficam em paz, porque aí você não está devendo nada, porque você também tem que fazer voto e tem que cumprir o voto que você fez, para que aquilo aconteça. Quem está entendendo, diga amém. Então o voto financeiro, ele é mais fácil, por incrível que pareça, porque agora tem um detalhe. Eu, no voto que eu fiz para Deus de não faltar, eu dei a minha vida. Olha isso, eu anulei tudo que me possa oferecer no domingo em prol do meu Deus. Não é porque eu sou bom não, é porque eu aprendi isso. É lucro, irmão, é lucro. Eu deixo de ir para algumas festas, mas Deus me dá saúde, graça, provisão, opção de coisa, é muito melhor. Agora, tem um detalhe. A oferta, o voto, o que você vai fazer, tem que ser na proporção do que você quer. Ana queria um filho, era a dor dela, ela estava sendo humilhada, ficava de canto. A mulher tendo filho todo ano, irmão. Já não ter o filho para aquela época já era ruim. A mulher que estava lá na casa dela, a Penina, dava filho todo ano, a Bíblia diz. E além de dar filho todo ano, ela implicava com a outra. Olha isso que a Bíblia diz. E Ana ficava sofrendo. Sofreu como crente, sofrendo. Talvez você está sofrendo. O que mudou a vida de Ana? Ela foi lá no templo, na casa de Deus. O sacerdote, ela orou, falou, fez o voto. Só que tem um detalhe. Olha a proporção. Ela pediu um filho. Ela deu um filho. Aí só que tem uma coisa, pastor, não faz sentido isso, você pede um filho e você dá um filho. Só que tem um detalhe, Deus deu o filho, honrou o filho, foi um dos maiores, e depois deu mais 5. Eu dei a minha vida em prol do ministério, mas em compensação é muito mais. Pastor, está falando de dinheiro? Não. Falando de saúde, de graça, de proteção, de provisão, de tudo, ideias, sabedoria. Ah, meu irmão, não dá para contar. Recebe isso. Quem recebe isso em nome de Jesus? Então vamos lá, primeira chave para a tua vida. Através de votos, Deus pode guardar e exaltar seus filhos na terra, mediante a atitudes extremas dos pais. Vou repetir a sentença, é bom que você anote. Através de votos, Deus pode guardar e exaltar seus filhos na terra, mediante atitudes extremas da parte dos pais. Eu vou explicar. Olha como é que Deus é justo, meu irmão, minha irmã. Talvez você não tenha dinheiro para pagar uma boa escola. Talvez você não tenha dinheiro para dar o melhor celular. Talvez você não tenha o dinheiro suficiente para bancar uma estrutura para os seus filhos. Mas quando você faz um voto diante do Senhor, Ele se compromete em cuidar plenamente dos seus filhos. Ué, pastor, mas Deus não tem que cuidar do meu filho? Ei, não. Se fosse assim, filho de crente nunca se dava mal. Não. Ele cuida quando as autoridades espirituais sobre aquela criança, aquele menino, aquela menina, vão ali diante dele e se comprometem com ele. Aí o que eu quero te ensinar aqui, quando você fizer o seu voto, faça voto pelos seus filhos também. Faça voto para você e, se possível, faça pelos seus filhos. Eu falei de manhã, eu vou repetir para você que é um grupo diferente que está aqui a maioria. Cuidado. Pais têm a maior preocupação, muitas vezes, em pagar um bom colégio. Fazer festa não é pecado, meus irmãos. Você pode fazer uma festa para o seu filho, para a sua filha. Eu encorajo você que pode a fazer. Contrate um salão, mas eu já vi festa de 1 ano, 7 mil, 8 mil, 12 mil reais. Isso que eu estou falando aqui é em salão normal. Não estou falando de mansão das fulano de tal, não. Estou falando de coisa normal.
10, 12 mil reais. De 7 a 12 mil é uma festa de criança de 1 ano, com os negocinhos lá para o povo comer e sair reclamando. Tem festa de 15, 20, 30, 50. Não consigo nem falar. 50. É pecado? Não é não? Pecado não, faça. Se tu tem, irmão, pague 100 mil. Seu filho e sua filha merece. Agora, a criança nasce. Senhor, me dá um filho. Eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes. Ai, ora, meu filho está com problema na minha barriga, eu vou perder. Vamos orar. Deus, Senhor, tem misericórdia. Deus vai lá com mão forte, a criança ia morrer. Deus vai lá e pá, a criança nasce. Aí a mãe, ai, meu filho, eu dou a vida por você. Aí todo ano aniversário de 10 mil, 15 mil reais. Não é pecado. Mas não dá um dízimo na casa de Deus. Não faz um voto para Deus. Dá uma ofertinha, joga umas moedinhas para dizer que está fazendo para enganar não sei quem. Que não engana Deus, pode enganar nós. Chega ali, bota um envelope em branco, bota um envelope com alguma coisa dentro. Pastor, é pecado botar envelope em branco? Não é não. Desde que você ore ao Senhor e fale, Senhor, eu não tenho para dar hoje. Se for um ato espiritual, você pode botar envelope em branco, não é pecado não. Você pode botar moedinha, não é pecado, pode dizer R$1, R$2, não tem problema. Agora é o teu coração. Agora vir na malandragem, jogar para Deus. Para o filho, 12 mil reais todo ano. Para Deus, é muito dar 10%. É muito fazer um voto de R$1.000, um exemplo. É muito. E passa o ano todo, a vida da criança é o melhor brinquedo, é o melhor isso, é o melhor aquilo, meu filho é isso, minha filha é aquilo, tudo de bom para o meu filho e tal. Quando o filho cresce, os problemas começam a acontecer. O que eu estou falando para você é a raiz de muitos problemas entre filhos e pais, e mães e filhas. É porque a mãe e o pai querem fazer de tudo e dar do bom e do melhor, mas esquecem de fazer para o Senhor. Sabe por quê? A tolice está no coração deles. Quando eles crescerem, essa tolice potencializa. Só o Senhor pode tirar isso. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando você faz voto a Deus pelos seus filhos, olha aqui, pastor, mas está na Bíblia isso? Ou o Senhor está falando isso para eu fazer um voto? Escute, Ana fez isso, está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, entregou o filho para Deus. Quanto vale um filho, irmão? Quanto vale um filho? Entregou um filho. O que ela recebeu de volta? O filho potencializado na terra e ainda recebeu mais 5 filhos. Você consegue entender a grandiosidade disso? Quando você faz um voto, essa irmã fez um voto de vir para a igreja todo dia, mesmo morando numa contramão terrível, ela vem sozinha, é uma contramão que até eu, quando às vezes eu e a Paulinha vamos dar carona lá, eu me canso de carro, de tão contramão que é. A irmã falou, eu não vou faltar. Ela provavelmente teria um gasto de Uber, um gasto, imagine, que voto louco é esse? Todo domingo, sem faltar, quanto isso vai dar em um ano? Ela vem de Uber, porque é tão contramão, irmão, que não passa, tô brincando, não passa nem van. Tô brincando, mas é contramão para pegar ali, ela teria que vir para o centro de Campo Grande, para depois vir para cá. O que ela fez? Falou, vou colocar diante de Deus. O que Deus faz? Ela fez isso, parece que fez assim, vapo, o mundo espiritual se moveu. Vai morar atrás da igreja, irmã. Eita, quem quiser qualquer coisa é só virar ali, ó. Eu vou dar o endereço até o final do culto. Vamos lá. Então Ana fez isso. Abraão fez isso em Gênesis 22, 2. Entregou para Deus, fez sacrifício e ia entregar o filho. Aí você que é crente fica, ai que lindo, Abraão ia sacrificar. Quem não conhece a história que Abraão ia sacrificar o filho? É lindo, né? Nossa, quando ele levantou a mão, o Senhor falou, não faça isso, não matem o seu filho, aleluia. Você pode dar um glória. Ei, o que levou Abraão a ser tão próspero e tão abençoado e a descendência dele? Jacó vacilou, mas a bênção que tinha sobre Abraão era tão grande. O que Abraão fez foi tão poderoso que mesmo Jacó errando, a bênção do Senhor era sobre Jacó. Aonde ele ia, ele prosperava. É Jacózinho, aquele rapaz que tomou conta das ovelhas de Labão. E Labão, que era muito malandro, falou assim, olha, as ovelhas, né? As cabras que nascer malhada, são todas minhas.
As que nascerem olha que maldade que esse cara fez com Jacó. Listradas serão suas. Meus irmãos, quem aqui já viu cabrito listrado? Alguém já viu? Eu só vejo malhado. Ou todo branquinho, ou todo pretinho. Irmão, o que aconteceu? Deus deu uma estratégia para ele, porque quem tem a bênção de Deus tem sabedoria do alto. Pegou a chave? Quem tem bênção de Deus pode ter a segunda, a terceira série, pode nunca ter botado o pé numa faculdade. Deus te capacita. Daniel não fez faculdade lá, mas Deus o tornou mais inteligente. Salomão também não fez, não, mas foi o homem mais sábio da terra. Pegou a chave, Mariana? Pegou? Tu pode ser, irmã. Pegou? Então, em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Ele botou uma vara. Não me pergunte, que eu parei de pesquisar sobre isso, não vou nem buscar isso. Irmã Simone, ele botou uma vara, riscou a vara, tirou, né, Michel? Tirou a capinha da vara, fazendo algumas listas, e eu tenho uma explicação para isso, tá bom? Posso dar a explicação? Já. Ele botou a vara, e em frente às prenhas, né? As bichinhas lá, prenha. Prenha é grávida, para quem não sabe, tá bom? Prenha é bicho. Aí, lá tudo grávida, comendo, olhando para a vara listrada. O que aconteceu? Elas nasciam como? Tem um mistério nisso. Quem é antigo sabe muito bem isso aí. Naquela época tinha um negócio desse. Fica olhando para fulano que o filho nasce bonito. É um negócio desse aí. Tem um negócio desse aí. Por isso que o Biel é bonito. Eu fiquei olhando para Gianecchini. Olhando assim, ó. Não, eu não, a Paula. A Paula ficou olhando. Ou seja, minha mãe olhou por quê? Não sei, meu Deus do céu. Minha mãe, eu tenho que saber. Zefinho olhou para onde, meu irmão? Ai, Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E Deus fez uma estratégia. Deus vai te dar estratégia em 2022. O improvável aconteceu. Nasceram listrados, ele ficou próspero. O cara falou, esse cara está muito próspero. Ele prosperou. Por que prosperou? Todo errado, ele estava vacilando. Ainda estava debaixo de uma maldição. Mas ele prosperou porque sobre o pai dele havia uma bênção tão grande. Então Abraão me ensina, meu irmão, minha irmã, faça voto pelos seus filhos. Não tenha pena. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero confessar para você. Não é, entenda, para ninguém dizer assim, o pastor Ney é contra fazer festa. Não, meu irmão, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês festejando. Quer me deixar feliz? É ver vocês festejando, viajando. Eu fico assim, ó, babando. Eu não gosto, não ligo para viajar. Quer dizer, não é que eu não gosto. Eu não ligo. Mas eu me realizo em vocês. É igual pai e filho. É algo assim, a gente gosta, não tem. Fulano viajou. Eu gosto é muito. Agora tem um detalhe. Você pode fazer uma viagem para Bahamas. Você pode levar o seu filho para fazer uma festa para ele de 20 mil. Ei, eu quero dizer em nome de Jesus que não é isso que vai ajudar o seu filho. O que vai ajudar o seu filho é o que você faz pelo seu filho diante de Deus. Eu levo meus filhos para a igreja, pastor. Não é só isso não. É aliança, é voto, pacto diante de Deus. Eu nunca pude, e depois que eu passei a poder, eu já tinha pego a chave e o segredo, sai mais barato. Nunca fiz uma festa para os meus filhos. A mais cara que eu fiz foi 2.000. Mas o que eu planto no reino de Deus, na obra de Deus e diante do meu Deus, o meu filho e a minha filha recebe os 12.000 de uma festa que eu faria. Eu dou a Deus R$1.000. Não é troca não. Eu dedico o que eu posso, eu faço o que for necessário de valor para o reino e a obra de Deus. Sabe o que acontece? Tudo que o meu filho, minha filha precisa, eles ganham. Não é só eu não, muitos aqui sabem muito bem do que eu estou falando, porque vivem disso. Muitos sabem aquilo que eu estou falando, porque vivem. Deus tem abençoado seus filhos. O que eu quero que você entenda é o que você faz diante de Deus, não é o que você faz diante da sociedade, não. Não é o que você gasta com seus filhos que vai dar a ele um futuro, que vai fazer dele um homem, uma mulher digno, não. Vai dar uma estrutura. Então, em nome de Jesus, eu digo isso a você que tem filho pequeno, filha pequena. Faça festa, leve para viajar, gaste rios de dinheiro, se você tem. Mas não abandone a casa do teu Deus. Não deixe de plantar no reino de Deus o que você puder. Aí o que é triste disso
Abraão, Ana e tantos outros homens deram os filhos, deram a vida, estavam dispostos a fazer tudo diante de Deus pelos filhos e Deus os abençoava sobremaneira. Aí fica o crente, século 21, pedindo: Deus me abençoa, Deus muda a minha vida, Deus faz isso pelo meu filho, faz isso por mim. Mas na hora de fazer, 12 mil aqui, 50 mil, 30 mil, 20 mil, 5 mil, 10 mil para lá, chega na igreja, 10%, o pastor está falando de dinheiro. 10% é muito. Eu ganho 10 mil, eu vou dar 1.000. Eu ganho 1.000, eu vou dar 100, ficar com 900. Eu não dou, não. Mas vai num McDonald's da vida e gasta 100 reais. Vai num lanchonete e gasta 90. Mas não consegue diante de Deus. Olha, Deus quer estartar sobre a vida dos teus filhos. Não tenha pena. O maior investimento que você pode fazer é votos diante de Deus. Sem pena. Se as pessoas... Olha só, não estou dizendo em nome de Jesus, me entenda isso. Estou falando com sinceridade de Deus nesse altar. Eu não estou mandando você vir para cá dar voto de 12 mil. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se vai te atrapalhar, não faça isso. Não é isso. Ei, longe disso. Eu só quero que você entenda. A mesma disposição que você tem para dar 12 mil, 10 mil, seja 7, 8 mil lá fora, para abençoar o seu filho com um momento que ele não está nem se ligando no que está acontecendo. Por que você não consegue dar 1.000? Dá 2.000 na obra na casa de Deus? Espera aí, essa conta está muito errada. Aí por isso que você vê muito filho de crente lá na frente se lascando todo, porque o pai e a mãe não teve o cuidado de ser fiel a Deus, de abençoar e dar como todos os homens da Bíblia e mulheres fizeram. Quem está entendendo, diga amém. Jacó e Manoá fizeram isso. Segundo, para a gente ir para o terceiro final, muitos pais e mães fizeram pactos com... isso aqui agora vai dar ruim. Senhor, como é que eu vou falar isso? Vamos lá. Está na série, vamos lá. Muitos pais e mães fizeram pactos com santos, entidades ou espírito, ou pactos de palavra, através de 2 pontos. Aqui está o problema de muita família, tá? E eu tenho que dizer, não estou julgando ninguém, não conheço a sua vida, não sei o que você fez diante de Deus, mas eu sei o que você deve fazer a partir de agora, para que Deus anule o que está sobre a vida dos seus filhos e filhas, e sobre a sua vida, e sobre a sua família. Quem está entendendo, diga amém. Muitos pais, por falta de conhecimento, por fase da vida, fizeram pactos diretos ou indiretos com santos, dá um docinho todo ano, outubro, setembro, né? Dá um negocinho, fazer um negocinho ali, pagar uma obrigaçãozinha pelo filho que estava doente, aí, né? Pediu a não sei quem lá, fez pacto, filho, fez aliança. Pacto não é só de sangue não, tá? Levar para a benzedeira, falar palavras negativas, porque botei essa peste no mundo. Você fez um pacto no mundo espiritual quando falou isso. Incentivar a olhar para mulheres. Muitos pais, fica lá, filha, lá, que coisa, isso aí que é bom, ó. Olha isso aí, ó. Muitos pais fizeram isso com filhos. Fizeram um pacto com a pombagira, sem saber. Porque a pombagira é que faz com que o ser humano se incline para as carnalidades, para a libertinagem, e o cara não consegue ficar sem ver uma saia. E às vezes lá atrás isso foi startado no mundo espiritual e a pessoa não consegue se livrar. Chamar filhos de nomes ruins, miserável, desgraça, não sei mais o que. Você vai puxar carroça, hein? Vai ver só, vai puxar carroça, que não sei o quê. Aí a criança cresce, o rapaz cresce, a moça cresce. E aí o que acontece? Tem dificuldade de arrumar emprego. Por quê? Será que aquela palavra ainda não está? O destino daquela menina, daquele menino, talvez será puxar carroça, porque uma autoridade declarou isso, fez pacto no... Declarar ou imputar coisas ruins e negativas sobre o filho ou a filha. Eu já vi pai falar, esse menino é safadinho, ó, como é que ele é esperto, é um safado. Ei, nunca fale isso. Você está fazendo uma aliança com um espírito que vai comandar a vida do seu filho para o resto da vida se ele não fizer votos e pactos. Quem está entendendo, diga amém.
peste, 7-1. Esse menino é 7-1. O pai de Jacó fez isso. Esse menino é um espertinho, olha lá, nasceu segurando o irmão. Vou botar o nome dele de 7-1, enganador. E ele se tornou um grande enganador, até que ele teve um encontro com Deus, ele mesmo fez um voto com Deus. Escuta isso que o teu pastor, o seu líder espiritual está falando para vocês. Muitos pais que aqui estão, que fizeram alguma coisa dessa, vão ter que fazer voto pelos filhos, para quebrar isso. Só voto quebra isso. O que quebrou o que estava sobre a vida de Jacó? Um voto. Só que o pai dele já tinha morrido. Ficou a desgraça na vida dele. Ele teve que fazer. Escuta isso. Você que é pai e mãe, que fez isso aqui, ainda tem um pouquinho mais que eu vou te falar. Faça votos e anule isso. E é voto de verdade, voto sério diante de Deus. Anule isso que você falou. Porque seu filho e sua filha estão sofrendo. Mesmo depois de casado, por coisas que você falou. Você vai sofrer, você está me fazendo sofrer. E geralmente essas palavras elas são faladas na hora da raiva. A raiva é um sentimento negativo. Existem demônios da raiva que se alimentam desse sentimento negativo e eles operam na vida por aquela legalidade. Então quando você está com a energia, com raiva, você vai sofrer. A tua mulher vai te fazer sofrer como você está me fazendo sofrer, dizia a mãe. Esse rapaz tem sérios problemas com a esposa. E vice-versa. Essa menina aí, o pai falou, não vai dar pro que presta não, olha aí, ó. Já está aí com esses meninos conversando, não vai dar pro que presta. E a moça até hoje quer ser uma menina decente, uma moça, uma mulher decente, e não consegue por causa dessa palavra. Vai aqui uma dica de Deus para você que está sofrendo com isso ou algo parecido. Se você é pai ou mãe, está vivo ainda, Deus te deu a graça de estar aqui hoje para ouvir isso presencialmente ou pela live. Faça votos neste lugar para anular isso em nome de Jesus. Se você é filho e tem sentido esse peso e não consegue se libertar de algo que você quer se libertar, mas é mais forte do que você. Tudo que é mais forte do que você é espiritual. Preguiça, procrastinação é mais forte do que você. Você quer fazer e algo te segura. Existe um espírito com o nome de procrastinação. Tem outro nome no espiritual, não vou declarar aqui, mas é o procrastinação. Pastor, eu estou com um demônio, porque eu estou com uma preguiça danada. Não é isso, é uma preguiça terrível. Não é isso. É influência desse espírito. Ele suga as tuas energias. Quem está entendendo, diga amém, pastor. Estou entendendo. Eu sei que é difícil falar disso, mas tem pessoas que serão libertas por essa informação de Deus. Chamar os filhos de nomes ruins. Fez promessa para santo na época que era católico. Prometeu, o santo vai cobrar dos seus filhos. Você não prometeu? Promessa é dívida no mundo espiritual. Os demônios, sabe o que eles chamam a gente, os humanos, os mortais, de endividados. Estou falando para você de alguém que conhece o mundo espiritual. Os demônios chamam o ser humano de espíritos endividados. Sabe por que isso? Porque ao longo da nossa vida a gente vai acumulando dívidas no mundo espiritual. Não se preocupe com as tuas dívidas no mundo físico, não. Porque isso daí não é o certo, mas vai caducar, você não vai poder fazer negócio naquele banco. Tem uma série de consequências muito ruins, mas que você consegue sobreviver sem isso. Mas no mundo espiritual você vai morrer e os seus filhos vão carregar. Porque se você morrer com dívida no banco, não vai vir para o seu filho, não. Agora no mundo espiritual, o que você deve no mundo espiritual, os seus filhos vão ter que pagar. Porque você quando estava na católica, não tem problema, quem é católico, Deus abençoe, que é a sua escolha. Embora quem está aí hoje na live é tudo gente nossa. Por isso que eu não posso falar isso fora da live aberta, só na fechada, no grupo VIP que está ali. Agora preste atenção, muitos de nós fomos católicos. Foi na benzedeira, quando você ganhou aquele espaço lá do charuto, do cigarro, da cinza, da ruda, tudo isso aí foi para quê? Foi em vão? Estava mexendo com que lado espiritual? Deus, Jesus, o Espírito Santo? A Bíblia fala a Bíblia diz, né? Jogai charuto dos seus filhos e curai toda enfermidade. Dê baforada de cigarro, jogue a cinza do cigarro que eles serão abençoados. Passe a ruda, bota a ruda. Tu que já botou a ruda aqui, irmão. Tem um satanás te atrapalhando. Você que botou trevo de 4 folhas dentro da tua carteira, tem um satanás segurando a tua finança. E te atrapalhando a tua sorte. Tudo no mundo espiritual, que é para o bem, é para o mal. Isso é para dar sorte, vai dar azar. Horóscopo, leu o horóscopo? Cuidado, o diabo está segurando a tua vida. É ele que está dizendo o que você tem que fazer ou deixar de fazer. É duro isso, mas eu preciso dizer isso para você. Então, em nome do Senhor Jesus, pelo conhecimento da palavra, quem está ligado, diga amém. Pelo conhecimento da palavra, você vai começar a anular isso. E é fazendo voto nesse lugar que Deus vai te libertar. Quem crê nisso, diga amém.
Tem mais, irmão, olha a lista. Fez promessa para santos. Posso falar com tranquilidade que hoje não está livre. Todos os santos da católica são demônios. Você pode, não vá, porque eu já pesquisei por você. No centro de Macumba, tem todos os santos católicos numa mesa. Embaixo, geralmente, dependendo do centro, tem os demônios referentes à entidade ligada àquela imagem. Quando se leva um santo desse para casa, você está levando aquela entidade. E até hoje, talvez, mesmo na igreja, porque mundo espiritual é lei. Você pode ser um cristão, mas você está sofrendo retaliação por uma promessa que você fez, você está devendo. Você é cristão, mas se você dever alguém, a pessoa não vai te cobrar só porque você é cristão? Sim ou não? Se você deve, os demônios chamam o ser humano de espíritos endividados. Paga o teu voto. Cancela o que você prometeu no mundo espiritual errado. Cancela isso em nome de Jesus. Tem filho e filha sofrendo por causa de atitude. Pastor, me perdoa, eu não tive culpa. Peça perdão a Deus, não a mim. Peça a Deus, Deus sabe, o tempo da ignorância ele não leva em conta. Mas o que é agora, o conhecimento está te trazendo a luz. E a partir de agora, o que você fizer é o que conta diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Fez pacto, aliança com o mundo espiritual negativo. Teve gente que foi na macumba, fez cabeça, tomou banho de sangue, ficou na casinha durante um período, fez isso, fez aquilo. Ei, anule tudo isso e só o voto pode quebrar. Só voto quebra alianças e pactos no mundo espiritual. Só como é que se quebra, como é que se cura um amor estraçalhado que você não tem mais. Ou a pessoa infelizmente morreu, ou te largou, ou enfim. Você amou e essa pessoa, você ficou mal. Só tem uma forma de você curar isso. É encontrando um novo amor. Tudo que aquele amor ruim não te deu, você encontrando um amor verdadeiro que vai te dar, ele vai suprir aquele problema que você tinha. Pega essa chave. Tudo que você fez de ruim no mundo espiritual só vai anular com outra ação positiva no mundo espiritual da parte de Deus. Palavras lançadas só serão anuladas quando você agora declarar a palavra de bênçãos. Tudo que você, infelizmente, olha, na nossa vida nós defraudamos muita gente. Comemos biscoito no mercado sem pagar, pegamos bolsa do mercado, já falei isso para vocês. Tudo que você gastou na sua vida de pegar e quebrar carro dos outros, pegar emprestado, quebrar e devolver sem pagar. A pessoa tem que gastar um dinheiro que você quebrou e não pagou. Tudo isso que você fez ao longo da sua vida, além dessas outras coisas que eu li, te deixa no mundo espiritual, os seus filhos vão pagar, infelizmente, as suas dívidas. Eu estou falando isso aqui, pode ver que pesou aqui para mim. Mas porque é o mundo espiritual e eles não querem que eu fale isso. Mas em nome de Jesus, pelo poder da palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará e libertará seus filhos. Quem entendeu, diga amém. Por que eu mando você dizer amém? Para você ir concordando comigo, o que é ligado na terra é ligado no céu. Para eu não ficar sozinho aqui. Em nome de Jesus. Deus deu doce de São Cosme e Damião. Não vou precisar pedir para levantar a mão. Pastor, mas está no meio de crente. Deus sabe o que está falando. Deu doce, fez promessa, mas não foi nada demais, eu só dei doce. Ei, você deu doce de quem? Não, mas eu não dei de São Cosme e Damião, eu dei, mas você foi no embalo, você deu no período. Olha, eu vou fazer um estudo sobre isso, as duas datas perigosas para a criança, setembro e outubro. No mundo espiritual é sensível. Repare bem, setembro e outubro some a criança aí, Setembro e outubro acontece acidente com crianças. Setembro e outubro é um mês perigoso para a criança, porque esses demônios infantis, Xumirim, eles trabalham e têm liberdade, legalidade no mês de outubro. Agora, pode reparar como é que o mal está proliferando. Antigamente, Halloween era coisa dos Estados Unidos, aqui era muito raro você encontrar uma coisa de Halloween. Eu fui naquela loja Sonho de Festa de Campo Grande, meu irmão, tinha uma bruxa lá falando, tinha muita coisa de Halloween. Halloween agora se instalou aqui de maneira forte. O mal está crescendo cada vez mais. Faça voto por você e pelos seus filhos. Dia 31 você vai ter essa oportunidade de limpar a tua vida espiritual em nome de Jesus. E terceiro e último ponto para a gente ceiar. Eu vou fazer uma oração pelos filhos no final. Eu vou aqui rapidinho correr, ainda estamos no horário, mas eu vou correr. Em nome de Jesus, eu vou correr aqui, porque eu preciso fazer essa oração. Nós vamos ficar de pé e vocês vão repetir essa oração. Para que esta oração starte no mundo espiritual. Pode deixar, fica tranquilo, irmã Bruna, fica em paz. Olha aqui.
3, para quebrar todas estas cargas espirituais. Ó, Deus está falando aqui para mim. Traga um caderno, folha, o que você puder para anotar, hein? São segredos, segredos são anotados. De manhã eu falei, eu ia fazer curso da Estácio de Sá de um mêsinho. Eu anotava tudo que o professor falava. E dali hoje eu ganhei muito dinheiro com um curso de um mês que eu paguei só o certificado. Chaves são poderosas. Foi dali que veio a frase: ter visão é saber aproveitar as oportunidades. Deus está te dando oportunidade. Valorize isso. Essa série não é brincadeira. Essa série é algo de Deus para libertar a tua família. E eu estou me comprometendo e mexendo no mundo espiritual por tua vida, por tua causa. Pela tua causa. Honre isso. Para quebrar todas estas cargas espirituais, somente fazendo novos pactos, novas alianças e votos. Mas agora com Deus. Não é com santo tal, não é com a bezendeira tal, não é com a entidade tal, não é na casinha tal. Não. Agora você vai fazer com teu Deus. O que você gastou lá, você vai agora gastar com as coisas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Conclusão, mas eu quero orar com você depois da ceia. Deus quer libertar e abençoar seus filhos, ou você que é filho. Basta obedecer a palavra que está sendo ensinada e praticar o que Deus vai orientar em toda essa série. Meu irmão, eu tenho para mim que isso é um presente de Deus. Imagine você até o dia 31 ter uma limpeza espiritual na tua vida, na vida dos teus filhos. Quem concorda, dê uma salva de palmas ao Senhor pelo carinho, pelo cuidado, pelo amor, pela preocupação dele pela tua vida, pelos teus filhos. Não agradeça a mim não, eu sou só um interlocutor aqui. Eu sou só uma ferramenta que também estou no bolo com vocês, lutando e fazendo votos e alianças com Deus pelos meus filhos e pela minha vida, anulando todo o mal que eu e a minha esposa atraímos quando fomos do mundo. Mas já está anulado no nome de Jesus já há muito tempo. Mas nós renovamos a nossa aliança. A aliança precisa ser renovada. A aliança precisa ser renovada. Pactos precisam ser refeitos. E aí eu quero fechar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Por favor, diácono, diaconisa, já vem na bênção em nome de Jesus. Vamos lá, você que está na live aí, no grupo VIP. Tem um grupo aí da galerinha que está, né? Vamos lá, preste atenção. Não se desligue não. Pode isso, pode fazer aí, filho. Ó, Deus me deu 7 segredos. Eu prometo que eu não vou explanar, eu só vou ler. Quem quiser que anote. Por favor, mais água para mim, por favor. Primeira vez que eu peço mais água, tá bom? 7 segredos de como abençoar os seus filhos materialmente e espiritualmente. Ó, primeiro, dar exemplo cristão. Não fazer o que não quer que eles façam. Segundo, deixar herança e legado. Herança é você pedir a Deus para te dar condições para não acontecer o que aconteceu comigo. Meu pai, tadinho, ele morreu, deixou R$1, irmão. O último salário que ele recebeu foi gasto. Ele morreu, nós tivemos que pagar até o enterro dele. A minha mãe não. A minha mãe já com tudo conseguiu deixar um trocadinho que deu para pagar o sepultamento dela. Sobrou um dinheirinho lá. Aí os meus irmãos dividiram lá que eu deixei. Tá tudo certo. Deus quer que você deixe alguma coisa para os seus filhos. Deixe alguma coisa para eles. Deus pode fazer isso, tá? Pastor, não tenho não. Deus vai te dar para você ter e deixar. Pastor, mas é só dinheiro? Não. Legado de princípios e valores. Deixa para eles. 3, usar de autoridade. Ei, não deixa o negócio correr solto não. Senão o mundo espiritual toma posse e começa a fazer o que você deveria fazer. 4, não criticar o cônjuge para os filhos. Seu pai é um cachorro, sua mãe é uma burra, sua mãe não presta, seu pai... Falar isso para os filhos, no mundo espiritual você está fazendo aliança. Porque os seus filhos vão ver isso e vai achar que mulher não presta. Aí o seu filho cresce desvalorizando as mulheres. Por quê? Porque o próprio pai dele falou que mulher é burra, mulher não presta. A mãe fala que o homem é cachorro, o homem é tudo cachorro. Aí a filha cresce, vai casar, não vai confiar no marido dela porque vai achar que ele é um cachorro. Quem está entendendo, diga amém.
Para ver se você está entendendo que Deus está falando com você aqui. Pastor, pior que eu já falei isso. Em nome do Senhor Jesus, anule isso. Para você ser próspero nesta terra. E aí, sexto e penúltimo segredo aqui. Isso aqui é um bônus, tá? Ensinar pensamentos positivos, nunca negativos. Destaque o que é bom, que ele ou ela veja em tudo. Para de falar, ai meu Deus, está difícil, ai meu Deus. Uma vez conversando com meu filho, caramba, tá muito caro, tá vendo aí, ó? Olha a política como é que tá. A gente chama meu filho, a gente conversando, ele falou, pai, olha aí, ó, política como é que tá? O combustível tá R$8, nunca aconteceu isso, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, filho, ei, tá certo, você tá analisando o quadro como eu também vejo. Mas olha para mim, vamos pedir a Deus para nos dar condição, para a gente ter condição de pagar R$10 de gasolina. Simples assim. Vamos batalhar, filho, por isso você tem que me ajudar. Aí o irmão pegou, firme, né? Administrando as bênçãos minhas. Me ajude, para que a gente gere renda o suficiente. Para que você, quando tiver o seu carro, nunca falte gasolina para você, em nome de Jesus. Olhe para o lado bom. Tem pai que fica, tá difícil, tá não sei o quê, tá não sei o quê. A mãe, misericórdia, não sei o quê. A criança já cresce já na derrota. Aí vem uma maldição sobre eles. Sétimo, dar sacrifícios e votos a Deus por seus filhos. Não só trabalhar e dar presente achando que você está sendo uma boa mãe e um bom pai. Invista no reino de Deus.